Pois bem, boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos às atividades da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Desde 2020, tenho o orgulho e a alegria de conduzir as atividades desta Cátedra de Educação Advocatícia, que foi criada pela ESA e foi gestada pensando em legar para a advocacia paulista e brasileira um conjunto de reflexões a respeito da natureza da advocacia, a sua constituição social, a educação de advogadas e advogados, os horizontes sociais, culturais, valorativos, econômicos, profissionais das próprias atividades advocatícias, de tal sorte que desde 2020, pelo ano de 2021 e agora, concluindo estas atividades no ano de 2022, eu tenho desenvolvido reflexões a respeito do modelo a partir do qual se pode compreender materialmente, concretamente, a advocacia. Minha proposta desde o início desta cátedra é dizer que não se faz com a advocacia apenas aquilo que tradicionalmente se chama de ensino jurídico, que seria um aprendizado das questões do direito na faculdade de direito, e com isso, então, o jurista já teria, e a jurista já teria também, condições de ter uma dimensão prática, profissional, ética, valorativa, a partir disto que se chama de ensino. Meu propósito, desde o início desta cátedra, é o de trabalhar com a dimensão daquilo que chamo de educação jurídica. E esta educação não se faz apenas com os livros ou com os manuais. Se faz numa prática social, se faz no cotidiano, se faz inclusive com as estratégias de inserção profissional, salário, remuneração, status. E esta dimensão da educação advocatícia também não se faz apenas naquele que é educação jurídica e advocatícia como seu mais importante exemplo. Isso não se faz apenas conforme as métricas das normas jurídicas ou então daquilo que eventualmente sejam os princípios ensinados nas faculdades de direito. Por isto, adoto a expressão educação jurídica e educação advocatícia, porque formar um jurista não é apenas um ato de ensino. Formar um advogado não é tampouco um papel apenas da faculdade. É um complexo social. E, por educação, também não trabalho com esta dimensão que seria idealista, que crê ser a educação sempre uma positividade, uma forja de valores os melhores possíveis. A educação profissional é uma educação atravessada por contradições, atravessada por interesses de classe, de grupos, atravessada, portanto, por dimensões econômicas. As pessoas agem numa sociedade capitalista em termos de sua estratégia de sobrevivência econômica, profissional. Também eivada esta educação de preconceitos, de visões de mundo, as mais distintas possíveis, e tudo isto num contexto social de dominações e opressões. De tal modo, senhoras e senhores, que eu as recebo e os recebo para esta atividade que inaugura toda a sequência das reflexões do ano de 2022, da Cátedra de Educação Advocatícia, para fazer, a partir de agora, o balanço de todas estas atividades, de todas estas reflexões, de todos estes pensamentos e pesquisas que vem desenvolvendo já desde 2020, agora em 2022, chega ao seu momento culminante, ao seu momento derradeiro. Quero, antes de iniciar os temas deste curso da ocasião de hoje, quero expressar de público à Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil a minha satisfação e a minha alegria por todos estes anos de camaradagem, companheirismo e de atividades que se desenvolvem com uma profícua interação
entre a Escola Superior da Advocacia, a OAB São Paulo, e eu que conduzo, e junto comigo que conduzo estas atividades. Quero aqui agradecer a todas e todos da coordenação da Escola Superior de Advocacia. O faço nas figuras do professor Adriano Ferreira e do professor Eric Gomes. Quero cumprimentá-los e agradecê-los por toda esta caminhada de apoio, a todo o suporte tecnológico da ESA, estas aulas da cátedra, além de serem disponibilizadas às senhoras e aos senhores que se inscreveram nessas atividades, depois são objeto também de ampla divulgação para outros meios, outras plataformas, inclusive, e serão objeto futuramente também de publicação que envolve estas dimensões daquilo que estou aqui refletindo. Portanto, mais uma vez quero cumprimentar a todas e todos, a própria ESA, ou ABSP, e dizer da alegria em ver que muitas e muitos que aqui se encontram já acompanham estas atividades da cátedra há muito, eventualmente desde o início destas reflexões, outras e outros agora se aproximam destas atividades, e sejam todas bem-vindas e todos bem-vindas e bem-vindos para este nosso trabalho. Pois bem, eu quero, na noite de hoje, explicar às senhoras e aos senhores aonde chegaremos nesta trajetória de reflexão a respeito da educação advocatícia. Hoje, trabalho com as senhoras e com os senhores com um tema decisivo para o pensamento jurídico, para o pensamento advocatício, mas também para os horizontes filosóficos e sociais que nos animam. Este curso da aula de hoje, que abre o semestre derradeiro das atividades da cátedra, é o curso que diz respeito à ética advocatícia. Este tema que é recorrente, este tema que é frequente na articulação, na discursividade dos juristas, da advocacia, este tema que é frequente também no cotidiano da interface que a clientela tem com advogadas e advogados, que o público, os cidadãos, de modo geral, têm com a advocacia. Então, as perguntas, interpelações e indagações acerca da ética das advogadas, da ética dos advogados, esta dimensão que é decisiva na prática, no cotidiano da advocacia. Estas dimensões, sobre elas refletirei nesta aula de hoje, mas quero de pronto dizer que não se trata aqui apenas de tomar por ética o nosso padrão ou a nossa dinâmica interna de advogadas e advogados. Portanto, quando se falar em ética jurídica ou ética advocatícia, é preciso ter em mente que a sociedade trabalha com padrões éticos estabelecidos de modo estrutural, num contexto de sociabilidade que por anos, décadas, séculos, eventualmente milênios, vai forjando padrões de eticidade, padrões de moralidade que se tornam, então, padrões coercitivos, padrões que moldam as expectativas e as dinâmicas e as próprias relações sociais. Estou dizendo que a ética não é apenas algo que tenha por referência o que a advocacia pensa ou faz sobre si. Quando se diz de alguém que é ético ou não é ético, não se tem por mente necessariamente a ética profissional daquela corporação. Quando alguém diz assim, o advogado não foi ético, esta pessoa não está pensando necessariamente conforme as estipulações éticas das normativas da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Em outro lado, de outra maneira, o que se tem é uma dimensão prática, social, eu diria uma espécie de ideologia sustentadora de uma ambiência cultural valorativa, de horizonte, inclusive, prático, econômico, social, político. E toda esta dimensão que aqui se levanta é uma dimensão que, então, resvala na advocacia. Não é que a advocacia constrói um padrão ético apenas por si só, independente da realidade social.
o padrão ético da sociedade é que resvala na advocacia e faz, portanto, uma mensuração da advocacia a partir destes horizontes éticos gerais. Estou dizendo tudo isso na entrada desta minha aula, da cátedra do ano de 2022, porque quero de pronto estabelecer com todas e todos uma dimensão decisiva a respeito da ética advocatícia. Só se pode pensar no problema ético do direito e da advocacia pensando fundamentalmente o problema ético da sociedade. De tal sorte que a eticidade social é o primeiro grande tema, a primeira grande questão, o primeiro grande objeto a ser tomado em consideração quando se pensar a respeito da ética advocatícia. Há uma ética social. E começo este curso, neste momento, dizendo então às senhoras e aos senhores que aqui estabeleço uma especificidade da ética advocatícia, em face da ética geral, mas lembrando que existe uma eticidade social geral, e ela, eventualmente, é o ponto fulcral da nossa análise, mas agora estabelecendo também mais um dado, mais uma questão decisiva para o início desta reflexão acerca da ética e da ética advocatícia. Esta questão inicial e decisiva, que quero postular neste momento às senhoras e aos senhores presentes, vem a ser a dupla dimensão da questão ética, do fenômeno ético nas sociedades. E o que eu quero dizer aqui por dúplice abordagem da questão da ética? Pode-se pensar a ética como um fenômeno social, de práticas concretas, arraigadas materialmente, e também se pode pensar a ética a partir de um prisma filosófico, de tal modo que nós poderíamos tentar fazer, então, no primeiro dos casos, algo como uma sociologia da ética, e, no segundo caso, uma filosofia da ética. Ambas têm uma dimensão histórica. Ambas lastreiam-se numa realidade material. No entanto, quando se fizer uma sociologia da ética, vai se buscar compreender concretamente quais os padrões éticos de uma sociedade, que tomam as pessoas por ética no seu cotidiano. As argumentações chamam por antiéticas tais questões e não chamam outras por tal. De tal sorte que aqui a dimensão de uma pesquisa concreta, material, ela não está deslindando aquilo que eu diria que fosse uma espécie de horizonte ideal, horizonte metafísico, uma espécie de Olimpo da reflexão a respeito da ética. Essa dimensão sociológica, ela tem uma perspectiva concreta, desnudando realidades éticas tal como se apresentam. E é possível dizer que, por meio destas realidades, pessoas considerem profundamente ético que um ser humano explore o trabalho do outro e entesoure o resultado do trabalho do outro, porque isto é um contrato de trabalho. Isto é, a exploração do trabalho assalariado. Para a maioria das pessoas da nossa sociedade, não há problema ético algum em alguém, por ter o capital, explorar o trabalho de outra pessoa. Isso não sensibiliza na prática ética a maioria das pessoas na sociedade capitalista, bem como nas sociedades escravistas anteriormente havidas, a maioria das pessoas não se sensibilizava com o fato de que um ser humano fosse escravizado por outro ser humano. Era algo dado numa medida possível e, eventualmente, era considerada esta prática ética. Pois bem, então o que estou dizendo é que existem comportamentos, relações sociais, padrões de vinculação entre sujeitos na sociedade que podem ser pensados a partir daquilo que reputam ser sua eticidade. Esta seria uma sociologia sobre a ética, que a sociedade toma por ética, em um certo tempo histórico, em uma certa formação social, o Brasil do século XXI, o Brasil do século XIX, os Estados Unidos do século XX, a Alemanha do século XIX. Portanto,
leituras para pensar como a realidade se apresenta nestas suas estipulações éticas. Outra dimensão disso, e eu quero logo de pronto ressaltar esta outra perspectiva, é o que se pode chamar por ética a partir de um prisma, de um horizonte filosófico. E esta dimensão não tem relação total com a realidade social posta. Também não tem dissociação total com a realidade social posta. Eu diria que ela pode ter aquilo que se chama autonomia relativa do filosófico em face do imediato histórico e social. Estou falando aqui em termos filosóficos para iniciar as atividades da cátedra do ano de 2022 e explicarei a todas e todos o que representam estas considerações filosóficas e como se pode tomá-las de modo didático para que entendam aqui as reflexões que estabeleço. Quando se trata de uma decisão, de uma reflexão, melhor dizendo, filosófica, o que temos é efetivamente uma construção de referências, de padrões de entendimento, uma construção, inclusive, de valores ou de postulações sociais as mais variadas, de tal sorte que a filosofia constrói leituras que podem, inclusive, afrontar as práticas sociais existentes. Uma filósofa e um filósofo não são necessariamente pessoas que se apresentam de modo igual ao tempo histórico. Podem afrontar ao tempo histórico, podem também concordar com o tempo histórico e, via de regra, inclusive, é mais fácil, mais reiterado que a filósofa e o filósofo concordem com os parâmetros, as balizas, as molduras do seu tempo histórico. Pois bem, essa dimensão que estou aqui dizendo a todas e todos é uma dimensão que, para nós, revela que a filosofia não é exatamente o xerox, o carbono de uma página escrita na realidade, porque existe uma autonomia relativa no filosófico em face do imediato social. E isto estou dizendo sobre autonomia relativa, lembrando, trato disso, inclusive, dos termos do que se pode chamar de autonomia relativa, no meu livro Estado e Forma Política, quando explico que o Estado e a forma política estatal tem uma característica de autonomia relativa em face da economia. Estou transplantando isto para a teoria para lhes explicar que uma filósofa ou um filósofo, quando tratam de ética, estas pessoas não necessariamente estão tratando exatamente de modo igual as questões da prática social da ética. Elas podem tecer considerações críticas sobre isso. Mas por que também a filosofia da ética não é plenamente discordante do seu tempo? Porque, efetivamente, as senhoras e os senhores vão de entender o que vou aqui dizer, a filosofia é um produto histórico, também um produto do seu tempo. Filósofas e filósofos trabalham numa dimensão na qual a sua construção intelectual, a sua postulação de horizontes de vida, tudo isso é atravessado por dimensões de poder, por dimensões de coerção econômica basilar. A pessoa tem classe social, ela se lê como rica, como pobre, ela se lê, portanto, a partir do seu interesse imediato, da sua prática imediata de classe, de tal modo que, obviamente, um filósofo e uma filósofa não pensam simplesmente do nada e não saem aqui com total autonomia em face do seu tempo histórico. Quando eu digo que eles não são necessariamente uma espécie de cópia da prática ética do seu tempo, é porque há uma determinada constituição do afazer filosófico e do saber filosófico que não corresponde igualmente à realidade. No entanto, à realidade histórica geral. É possível que haja uma filosofia contra o seu tempo histórico. No entanto, o que quero aqui dizer é que esta dimensão ela não pode se levantar contra o seu tempo, mas ela não pode se construir também às costas ou independentemente do que apregou o tempo histórico. Uma filósofa e um filósofo vivem socialmente,
são interpelados socialmente, são constituídos socialmente. De tal modo que aqui quero vos dizer que a filosofia sobre a ética olha para a realidade, pode se distanciar parcialmente da realidade, mas ela é um produto da própria realidade. Ela é atravessada pelas reflexões da própria realidade. Então, senhoras e senhores, este primeiro aspecto aqui para mim é decisivo para vos dizer que quando pensarmos a ética, podemos observar tanto as práticas éticas da sociedade, quanto os discursos feitos pela filosofia acerca da ética. De tal sorte que houve na história do pensamento aquelas e aqueles que denunciaram os padrões éticos do seu tempo. Posso vos dizer sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, que cada qual ao seu modo, mas um em descendência do outro. Sócrates, professor, mestre de Platão, Platão, professor, mestre de Aristóteles, cada qual ao seu modo se insurgiu contra a realidade social do seu tempo. De tal sorte que Aristóteles foi exilado, Platão foi preso 2 vezes e exilado, e Sócrates foi morto, porque suas filosofias sobre a ética destoavam daquela que era a prática ética daquelas sociedades. No entanto, na Idade Média e também na Idade Moderna, cada qual por uma razão, temos filosofias que não destoam da realidade social do seu tempo. A prática feudal medieval, uma prática arraigada, inclusive, em termos de dominação ideológica religiosa, tinha por ética social o domínio feudal e o conservadorismo religioso. E os filósofos deste tempo eram conservadores religiosos, de tal modo que suas postulações éticas não eram contra seu tempo histórico. Inclusive, por causa disso, Sócrates foi morto, Agostinho foi declarado santo, porque Sócrates falava contra a escravidão e a favor da distribuição de riquezas, e Agostinho dizia que o feudalismo tinha por causa Deus, e Deus havia escolhido alguém para ser senhor feudal e todos os demais para serem servos. De tal sorte que, ao assim dizer, legitima-se a realidade já dada e esta pessoa é declarada santa, por assim propor que haja uma vontade divina na desigualdade entre os seres humanos, enquanto Platão tem outra perspectiva a respeito e, por causa disso, foi exilado e foi também preso. Pois bem, então estou dizendo que existe um compasso da prática ética e um compasso relativamente autônomo da filosofia da ética. Na Idade Moderna, o mesmo. A burguesia observa a realidade na qual já vai se arraigando, embora ainda não tenha todas as esferas do controle social nas suas mãos, mas a burguesia denuncia a ética presente, absolutista naquele momento, e passa a postular filosoficamente outra ética, individualista, liberal, ética que depois do século XIX em diante nos acompanha nos termos das sociedades contemporâneas. O que estou aqui dizendo é que temos uma perspectiva na qual a ética se anuncia, a ética se apresenta, tanto enquanto uma prática social, tanto quanto uma reflexão filosófica. Por isso, é bastante sensível dizermos nós questões como: os gregos tinham tal padrão ético, porque tanto podemos falar dos padrões materiais, concretos, arraigados, ou seja, como se comportavam, como podemos também falar a respeito, não do comportamento, mas do pensamento sobre esta dimensão. Este pensamento, efetivamente, ele tem uma característica própria, porque este pensamento pode ser pensamento de combate, pensamento de contraste, pensamento de ruptura. Quando eu digo que pode ser, é porque algumas vezes grandes pensamentos da história da filosofia disseram sobre as éticas havidas naqueles tempos históricos que estas éticas eram abomináveis. E no lugar delas, apontaram outros horizontes. Mas isto é, eu quero aqui dizer a todas e todos, exceção. É excepcional. A regra é o pensamento social confirmar praticamente ipsis literis a realidade prática já dada. Se a ética social é individualista, a ética filosófica também é individualista. Isso aqui é o padrão reiterado de dominação e de articulação
entre reprodução social, material, imediata, concreta, e a reflexão filosófica que se faz no entorno disso, sobre isso, acerca disso, ou às vezes contra isso. Mas há aqui uma ligação necessária. Pois bem, dito isto, eu ainda estou anunciando os padrões teóricos para o pensamento a respeito da ética. Quero vos dizer sobre uma outra dimensão para mensurar o fenômeno ético nas sociedades. Eu postulo que haja em cada modo de produção uma grande estruturação ética correspondente a essa articulação de base da sociedade. Quando se pensam os grandes horizontes éticos, eles são construídos a partir das balizas e dos referenciais dos modos de produção. De tal modo que o capitalismo é o modo de produção que organiza as sociedades do mundo desde o século XIX até os dias de hoje. Pois bem, desde o século XIX até os dias de hoje, podemos falar de uma ética individualista, correspondente à burguesia, correspondente ao capitalismo. Esta dimensão nos revela um dado aqui central, que é o fato de que há um modo de produção e este modo de produção gesta uma sociabilidade a partir das suas condições. Por isso, um modo de produção, ele determina uma totalidade social. Se as riquezas do capitalismo são propriedade privada de algumas pessoas e as demais, por não terem essa riqueza, têm que vender força de trabalho, isto então acarreta uma condição pela qual o capitalismo tem uma marca muito própria no plano da ética. Esta marca ética do capitalismo é efetivamente a dimensão de que a eticidade se mede de modo individual. De tal sorte que isto representa, então, o individualismo ético. Se eu não matei, se eu não roubei, eu sou ético. Ah, mas esses outros passam fome. Não me importa. O que me importa é a minha mensuração individual dos atos. Então, isto que estou aqui dizendo demonstra que o capitalismo tem uma dimensão de eticidade muito própria. Se assim o é, senhoras e senhores, podemos dizer que as sociedades outras que não as capitalistas tiveram outros padrões de eticidade. O feudalismo não é igual ao capitalismo. Um senhor feudal não é igual a um burguês. A articulação social é outra. Sociedades escravistas do passado também não tiveram uma articulação social como as nossas do presente. Alguns dizem, a Roma antiga parece muito com o tempo moderno. Sim e não, porque naquilo que é decisivo, material, concreto, econômico, a sociedade romana tinha uma característica escravista. E nós, contemporaneamente, vivemos em sociabilidades capitalistas. De tal sorte que existem muitas dimensões a respeito dos padrões éticos, mas eu quero propor a todas e todos presentes, ao menos, um corte decisivo que servirá de baliza para trabalhar com a dimensão ética da advocacia, tal qual eu proporei aqui nesta reflexão, neste curso da cátedra. Que vem a ser este corte? Se nós observarmos a história dos modos de produção, eles são variados historicamente na humanidade. Inclusive porque costumamos narrar aqui os modos de produção existentes ou havidos no continente europeu. Nós podemos dizer que o Brasil e os Estados Unidos tiveram um modo de produção desde aquilo que se chama de descobrimentos marítimos até o século XIX. Brasil e Estados Unidos tiveram um modo de produção escravista colonial, que não é nem o escravismo antigo, tampouco é o capitalismo. Pois bem, tudo que estou aqui dizendo trata do fato de que temos, a partir de cada modo de produção, uma eticidade própria. Como a do Brasil e dos Estados Unidos, foi a possibilidade de acumular de modo burguês e de escravizar seres humanos. Portanto, estas dimensões que aqui estou dizendo, elas correspondem às âncoras do modo de produção, só que agora eu quero passar um traço decisivo para poder explicar a todas e todos qual será a caminhada, a sequência desta minha reflexão. O traço decisivo diz respeito ao surgimento das sociabilidades capitalistas.
A sociabilidade nossa capitalista surge no século XVIII e no século XIX. Surge no basilar, no fundamental do mundo, no século XVIII e no século XIX, naquilo que se chama de Revolução Industrial, ou também naquelas revoluções políticas burguesas, como foi o caso da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa, ou então da independência dos Estados Unidos da América. O que estou aqui contando sobre estas dimensões trata a respeito do fato de que antes do capitalismo, aquilo que eu chamarei então de pré-capitalismo, nós temos uma dimensão de variados modos de produção, eles se sucederam historicamente, alguns tiveram interface com outros, modificaram seus próprios padrões, mas o fato é que as dimensões dos modos de produção pré-capitalistas trabalham com a eticidade a partir de variadas outras formas. Não é que trabalham todas igualmente. Para a Idade Média, a ética vinha de Deus. Para a Idade Antiga greco-romana, não. Até porque não há Deus para a tradição greco-romana. Havia deuses, deusas. Então não há o Deus. Pois bem, o que estou aqui dizendo é que quando olhamos para o passado pré-capitalista, nós encontramos variados padrões de produção, variados modos de produção. E esses variados padrões podem gerar também, ensejam fundamentalmente, horizontes éticos distintos. Uma ética feudal não é igual a uma ética escravista. As dimensões são profundamente distintas. Pois bem, isto eu digo em relação ao pré-capitalismo. Quando surgem as sociedades capitalistas, século XVIII e século XIX, os padrões sociais se alteram profundamente, passam a ser padrões agora distintos daqueles de um horizonte moderno, medieval, antigo. A sociedade capitalista, ela tem perspectivas de relação social que são perspectivas fragmentárias. O capitalismo toma as pessoas como indivíduos e não pensa no todo social. Não que a Idade Média pensasse no todo social num sentido progressista. É que antigos e medievais, modernos, estão excepcionados desta tradição. Antigos e medievais tomavam o ser humano como um ser social. Para os medievais, isto era péssimo, porque para Agostinho, sendo o ser humano um animal social, o ser humano toma o partido e se embrenha numa perspectiva de vida muito peculiarmente aurida, marcada, referenciada pelo plano da individualidade. Então, o que se está dizendo é que o capitalismo, quando se organiza, como a dimensão é da propriedade privada, a ética é aquilo que interessa ao proprietário. Essa dimensão é do capitalismo. Ela não está no escravismo e no feudalismo. Eu não estou dizendo que o capitalismo é pior ou melhor que outros modos de produção. Estou dizendo que sua organização tem características X. Outros modos de produção têm características Y, Z. E posso até dizer que todo modo que for de exploração é um modo infame, bárbaro, absurdo. Não importa se é capitalismo, feudalismo ou escravismo. Esta dimensão que estou aqui propugnando às senhoras e aos senhores é uma dimensão decisiva para o que vou explicar. O capitalismo organiza uma eticidade a partir do indivíduo e não do todo. Já uma certa filosofia da ética, não era uma prática ética, uma filosofia da ética dos antigos construía um horizonte filosófico a partir do todo e não dos indivíduos. Essas leituras são tipicamente greco-romanas, mais gregas do que romanas, as leituras políticas sobre a própria organização social. Se vê, por exemplo, com tantos pensadores como o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, tantos outros mais. Um pensamento que toma aqui uma dimensão de uma organização do coletivo. E a eticidade desta leitura filosófica dos antigos é pensada enquanto eticidade social. Já a eticidade capitalista é pensada enquanto eticidade individual. E agora, senhoras e senhores, eu posso fazer já a primeira inferência filosófica imediata para o plano da educação advocatícia. Se a eticidade, se o conjunto de horizontes ideológicos e práticos sobre a ética
é tomado enquanto um horizonte no qual o indivíduo se avalia a si próprio e se comporta a partir do seu próprio interesse, então esta dimensão que aqui se articula impacta a advocacia de maneira imediata. A advogada e o advogado não são aquela e aquele que se comportam bem eticamente porque estão pensando no todo social. A advogada e o advogado se comportam bem porque suas individualidades não cometem as atrocidades éticas que a sociedade eventualmente tenha estabelecido por conta própria, e em se comportando bem, aquele indivíduo é tomado como ético socialmente. Portanto, não é ele em face do que faz para os outros e outras, é ele em face do que faz consigo próprio. Esta dimensão é do individualismo ético que atravessa a advocacia, de tal sorte que advogado e advogado não serão responsabilizados eticamente se ao cabo de 20 anos de advocacia, eles, em conjunto, não acabarem com a fome. Ou então, ao cabo de 50 anos de mundo jurídico, se os juristas não acabarem com a falta de habitação. Esta não é uma dimensão ética que se pensa sobre a advocacia. Trata-se de uma dimensão ética da advocacia quando, então, o advogado ou a advogada perderam um prazo processual. Portanto, tudo encarna aqui na sua figura, na sua individualidade, no seu comportamento. Infere-se a ética ou não de alguém a partir de si. E esta dimensão filosófica da ética é profundamente capitalista, profundamente moderna, contemporânea. Ela não existe antes disso. Portanto, não há uma dimensão de salvaguarda de si no passado. Alguém decidia, e essa decisão podia ser tão cruel, tão absurda quanto a força que essa pessoa tivesse, ou muitas vezes também não tivesse, e ela sucumbisse à dimensão de tudo isso. Então, estou aqui, senhoras e senhores, insistindo com a ideia de que há um corte da eticidade histórica e social que vem a ser o corte dos contemporâneos em face dos pré-contemporâneos. Volto a insistir, não considero que os pré-contemporâneos tenham a mesma eticidade. O feudalismo é profundamente distinto do escravismo. Ambos são distintos do escravismo colonial. Portanto, não são as mesmas dimensões. Mas estou dizendo que, por mais variadas sejam as éticas do passado, elas não são a ética do presente. A ética capitalista tem sua característica própria, tem sua perspectiva de maneira bastante insígne. Há uma certa eticidade que acompanha o nosso tempo. E também quero dizer aqui a todas e todos, ela não é boa, ela não é libertadora. Esta eticidade que nos acompanha é uma eticidade de exploração, de dominação e de opressão. De tal modo que pensar a advocacia, quero aqui dizer diretamente às senhoras e aos senhores que me acompanham, é pensar também o que é, no plano da ética advocatícia, a própria ética no sentido geral. É uma ética individualista capitalista ou é uma ética social aos moldes feudais, que também não é grande coisa melhor do que a capitalista, mas é um outro perfil de dominância. Observem que nós estamos lidando com padrões éticos que correspondem a modo de produção. E eu quero, antes de prosseguir nas outras partes desta aula, também vos dizer que eu não espero e não tenho ilusão de que a eticidade, de que a ética se transforme pela vontade das pessoas. A psicanálise, inclusive, é muito decisiva nestes termos. Não é o consciente que move alguém eticamente. São padrões reiterados, interpelações as mais distintas, aquilo que então organiza um campo próprio, um campo muito historicamente dado para pensar, para organizar, para interpelar, eu diria, esta eticidade social. Esta minha proposta de dividir uma ética antiga, medieval e moderna de um lado e uma contemporânea do outro, é a proposta de entender como o capitalismo constitui e interpela eticamente os sujeitos. E, portanto, já estou aqui anunciando o reconhecimento de uma eticidade que é aurida de modo direto das suas características relacionais, concretas, materiais. Senhoras e senhores, a eticidade não é voluntária.
Essa dimensão, quero aqui insistir de modo muito patente com todas e todos. A psicanálise é incontornável para alcançar este contexto de compreensão. A eticidade não é uma vontade de alguém de ser ético. Portanto, cidadãos de bem, pessoas que se autodeclaram virtuosas, não é assim que se pode pensar e proceder nos termos da eticidade. Claro, se eu estou fazendo uma reflexão sobre o que as pessoas reputam por ético, por ética, então essa dimensão é sociológica. A resposta pode ser o que as pessoas declaram. Declara alguém que é da família da moral e dos bons costumes e pratica tal coisa. Isso é uma constatação de um terceiro, observando como alguém trança as próprias pernas na declaração e na sua prática. O que eu estou dizendo aqui é outra dimensão, maior que esta. A reflexão social, histórica sobre a ética, ela tem que dimensionar efetivamente que os sujeitos são materialmente constituídos pelo inconsciente, de tal modo que a sua eticidade não é a declarada, porque pela declarada as pessoas se consideram, via de regra, boas, excelentes, elas têm uma estrutura narcísica bastante frágil e, portanto, bastante pronunciada, quanto mais frágil, mais forte na aparência de que se sentem muito boas, se sentem privilegiadas, se sentem especiais por tais e quais razões, de tal sorte que esta zona cega do individualismo repercute no sujeito, constitui o sujeito, na medida em que esse sujeito, no inconsciente, se considera virtuoso, se considera de Deus, se considera cristão, ou qualquer outra dimensão que se queira dar e que se possa construir em termos valorativos a esta eticidade. Senhoras e senhores, todo este quadro que estou montando até aqui é para vos dizer que existem ferramentas de alto impacto para pensarmos a ética advocatícia. Inclusive, quais são as práticas das advogadas e dos advogados, como estas práticas se escoram eticamente em legitimações tais e quais, mas o decisivo, a ética da advocacia, numa sociedade contemporânea, não pode ser distinta da eticidade geral do modo de produção. Se vivemos numa sociabilidade capitalista, a ética de advogadas e advogados tem sido, historicamente, nos anos, décadas e séculos de sociedade capitalista, a ética advocatícia tem sido uma ética capitalista. Portanto, ela se resguarda nos horizontes da própria acumulação, segredo entre cliente e advogado, no que tange a valores. Portanto, toda uma série de dimensões de um individualismo que pauta o horizonte social e que não pode ser compreendido pelo próprio sujeito, a não ser numa parcela pequena de sua compreensão, que é a autorreputação ética, como alguém se autorreputa. E como alguém, então, naquilo que é sua autorreputação, crê controlar os seus próprios padrões de eticidade, porque, fundamentalmente, não há controle no sentido desta fragilidade da mera vontade, há uma constituição reiterada de práticas que geram, eu diria, para falar no sentido da velha psicologia do Aristóteles, que geram inclinações. De tal modo que a inclinação da personalidade é para isto, não é para aquilo, e assim vai sucessivamente. Isso tem um impacto, volto a dizer, extraordinário na advocacia, porque, eventualmente, a parte menos importante da ética advocatícia é a ética que a própria Ordem dos Advogados do Brasil instaura como referência às suas advogadas e aos seus advogados. Eventualmente, isto interpela e constitui, de modo muito lateral, toda esta dimensão da eticidade social. A prática material concreta, no entanto, isto que eu chamo de externalidade da educação social, isto interpela de modo direto as próprias coerções e as próprias possibilidades de advogadas e advogados. Pois bem, senhoras e senhores, esta é a dimensão de um primeiro delineamento sobre como se pensa filosoficamente a ética e como se pensa também em termos de empiria sociológica a apreensão ou então aquilo que é a realidade dada
no plano de uma certa eticidade. Depois do intervalo, eu começo, então, o específico daquela que é a reflexão sobre a ética advocatícia. Ela está neste mundo, ela está num contexto geral, mas ela tem seus quadrantes, ela tem seus problemas e circunstâncias específicos. Então, lhes darei 5 minutos de intervalo para voltarmos com a segunda parte da aula de hoje, que então já trabalhará com as questões éticas da advocacia. Muito bem, senhoras e senhores. Dou início à segunda parte desta reflexão a respeito da ética advocatícia, tratando acerca de uma dimensão bastante específica da eticidade da sociedade capitalista. Quando propugnei, antes do intervalo, a respeito de uma historicidade da ética, quis com isto inferir que existem, a partir das dinâmicas das relações sociais, estruturas sociais e, em especial, existem formas de sociabilidade. E o capitalismo, na sociedade contemporânea, é organizado a partir de formas sociais basilares, sendo o átomo do capitalismo a transformação de tudo e também de todos em mercadoria. A forma mercadoria a tudo permeia na sociedade capitalista. Isto faz com que o capitalismo tenha necessariamente instituições sociais, políticas e também a instituição jurídica que dê conta desta sucessiva exploração social mediante a mercadoria. Pelo direito, isto é facilmente visível e Marx e Pachucanes deixaram isto de modo bastante patente nas suas descobertas, para que o proprietário das mercadorias possa explorar o trabalhador que não tem capital, para que o capitalista possa explorar o trabalhador, o capitalista organiza, junto com o trabalhador, um vínculo de exploração que é jurídico, é contrato que organiza a exploração. De tal sorte que, em havendo mercadoria, o capital, que é este movimento, este conjunto, esta sociabilidade da mercadoria, o capital, então, demanda uma forma de relação social para todas as pessoas, o capitalista e o trabalhador, que é uma forma jurídica. Todos os que estão no capitalismo têm que se ver a partir de uma subjetividade que é subjetividade jurídica. Vender-se, comprar, explorar, ser explorado mediante contrato. E também o capitalismo tem que se organizar politicamente de modo muito específico, de modo próprio. Ele separa o poder político do poder econômico. O burguês não necessariamente é o dono do Estado, diretamente. O presidente da República não é o homem mais rico de um país, é outro. De tal sorte que esta dimensão do Estado organiza aqui uma forma política distinta dos agentes da produção. E agora as senhoras e senhores vão entender, porque vou aqui fazer uma inferência, a partir de muitas reflexões que desenvolvo historicamente em livros como Estado e Forma Política, para o qual eu recomendo a leitura, do qual eu recomendo a leitura de todas e todos, mas as senhoras e senhores vão entender aqui diretamente qual é o impacto disso em termos de ética jurídica e ética advocatícia. Advogadas e advogados não são simplesmente pessoas que saibam defender alguém, que saibam ajudar, amparar seus clientes. Advogadas e advogados que fazem isto e costumeiramente têm daí a sua fonte de subsistência, são advogadas e advogados porque uma instituição declara e as reconhece como advogadas e advogados. No caso do Brasil, este elemento institucional constitutivo de uma profissão advocatícia é a Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil pode constituir alguém em advogada ou advogado
porque a estrutura política, o Estado, enquanto forma política da sociedade capitalista, ele reconhece esta entidade de classe como uma entidade competente para declarar a classe, ou seja, para constituir alguém em advogada ou advogado. O que estou aqui dizendo, senhoras e senhores, é que a profissão advocatícia não é uma profissão livre, no sentido de que ela se exerça simplesmente com o patronato de uma causa ou de um cliente. Há, obviamente, o patronato de clientes e causas. Não que a advocacia seja apenas esta do patronato de causas, mas tomarei como exemplo padrão, exemplo mais recorrente do afazer advocatício. Mas a advocacia não pode ser pensada apenas enquanto boa qualidade pessoal de alguém que possa defender alguém. Pelo contrário, a advocacia tem toda uma estruturação institucional. E por esta organização institucional, advogadas e advogados não são simplesmente quem melhor ampara alguém. Advogado e advogados são, de início, quem se inscreve na Ordem dos Advogados do Brasil e tem as condições necessárias para essa inscrição, ou seja, são bacharéis em direito, graduados em direito, e passaram no exame de ordem, numa prova de seleção organizada pela própria instituição que declara e constitui alguém nas habilitações e nas prerrogativas também da advocacia. Então, o que estou aqui dizendo é que boa parte da referência ética na sociedade capitalista tem por elemento decisivo as formas do capital. Só que agora eu trabalharei com dois aspectos dessas formas. No nível material, muito imediatamente concreto, muito calcado na realidade social vivida, o que temos é, eu diria, um conteúdo ético que é espelho da própria reprodução do capital. Quem não roubou, e observem a forma mercadoria sendo o padrão da ética capitalista, a propriedade, aquilo que é de alguém. Quem não roubou, ético é. Quem não tirou a vida, ético é. A vida do outro, ético é. Portanto, senhoras e senhores, o que estou aqui dizendo é que existe um conteúdo ético na sociedade capitalista. Dele eu me ocuparei daqui a pouco. Mas estou dizendo que há uma duplicidade de âmbitos das formas da ética no capitalismo e, portanto, da forma da ética advocatícia. Existe a dimensão do controle da forma política estatal e do controle jurídico da própria ética, que não é apenas o conteúdo da ética, mas agora aqui é efetivamente este nível formal da forma social. E os senhores e as senhoras entenderam aqui esta minha ironia com este jogo de palavras, na medida em que as formas sociais são relações sociais. E existe uma formalização normativa destas relações sociais, e esta normatização das relações sociais faz com que haja, portanto, instituições que organizam o controle ético das relações sociais. No caso da advocacia, a ética advocatícia, não no conteúdo, mas na forma, é controlada esta ética advocatícia pela Ordem dos Advogados do Brasil. Bem como, no plano geral, uma certa ética social está sob o controle da forma política estatal. É o Estado que controla a própria eticidade geral. E controla de que modo? Quando julga, mediante o poder judiciário, e não reconhece uma certa imputação de crime, não reconhece a existência deste ato que corresponde a um tipo, então o judiciário chancela que, nos termos estatais, não há criminalização nem problema ético, neste caso, tomado em específico, insigne para aquele sujeito de direito que está posto à decisão judicial. Então, o que estou aqui dizendo às senhoras e aos senhores é que temos uma dimensão que faz com que, no cotidiano,
todas as pessoas numa sociedade capitalista sejam mensuradas formalmente na sua ética pelo Estado. Não só pelo Estado, isso é uma obviedade, vem outras dimensões de controle social da ética, de constituição da ética mediante família, religião, escola, universidade, órgãos os mais variados, empresa, economia, enfim, meios de comunicação de massa, tudo isso constitui a ética. Mas existe uma formalização, eu diria, de avaliação ética na mão do Estado, que pode, inclusive, segregar os corpos e prender. Portanto, o cárcere é uma possibilidade imediata do poder do Estado. E o que estou dizendo é que isto que temos no Estado, que também tem sobre a advocacia, o Estado incide sobre todos os sujeitos de direito e também sobre a advocacia, mas, além disso, há uma organização específica da própria Ordem dos Advogados do Brasil, cuja estruturação organiza aquilo que se chama de deontologia da profissão advocatícia. As profissões organizadas em autarquias, em entidades de classe, elas costumam ter estipulações e normatizações deontológicas. A palavra deontologia, que é muito utilizada nas últimas décadas para não falar apenas da ética como se fosse ética moral, ética religiosa, ou então de valores abstratos ou não mensuráveis. A deontologia, que é uma palavra que busca substituir a ética em termos mais específicos e que na prática quase que leva às mesmas questões, a deontologia originalmente vem de deontos, que em grego seria uma referência a dever ser. Ontos, daí vem o ser enquanto verbo, taontos no grego clássico é ser, é o verbo ser, de tal sorte que ontologia originalmente quer dizer logos, estudo, razão do ser. Deontologia trata do dever ser, do deontos. Então, trata daquilo que deve ser. É uma maneira que se tem nos dias de hoje para usar uma palavra aurida do grego clássico e dizer que há uma eticidade profissional que é uma deontologia. Esta deontologia é um dever ser do profissional daquela área. Portanto, uma outra maneira de falar de ética, mas agora, então, com uma outra perspectiva. E que perspectiva é esta mais específica? Nas sociedades capitalistas, os estatutos profissionais ganham proeminência. E não a mensuração social sobre o que faz o profissional, mas uma mensuração estatutária, normativa, legal. Por isso, uma deontologia, um dever ser expresso para os profissionais daquela área ou daquela profissão. Então, o que estou aqui enunciando é o fato de que começa em variadas profissões um movimento na sociedade capitalista de estabelecer um rol normativo sobre a eticidade dessa mesma profissão. Isso se dá em muitos setores. A medicina é muito conhecida pela sua estruturação deontológica, portanto, uma série de conjuntos normativos na medicina que dizem respeito ao ambiente da própria eticidade médica e também daquilo que hoje podemos chamar por direito médico, mas também por várias outras áreas da saúde, enfim, atravessando desde a enfermagem até a psicologia, por muitos outros setores, mas também outras profissões, se pode dizer, de uma deontologia da engenharia e de outras áreas mais, e também da arquitetura, enfim, por muitas profissões, essas profissões que são reguladas mediante organização institucional, estas profissões tendem a ter um código, um estatuto, um conjunto de normas regulando deontologicamente esta mesma profissão. Isso se dá com o caso do direito, e o direito não é que faça um espelho de outros modelos de deontologia. Via de regra, o direito, inclusive, antecipa aquilo que se pensa por deontologia em variadas áreas. Então, o direito tem, de uma maneira bastante incisiva, sua deontologia, de tal sorte que se possa dizer das variadas profissões jurídicas que haja
deontologias dessas profissões, uma deontologia da magistratura, uma deontologia do Ministério Público, também uma deontologia da advocacia. Pois bem, esta deontologia da advocacia no Brasil está sob poder, sob competência da Ordem dos Advogados do Brasil. Via de regra, os conselhos profissionais no Brasil se nomeiam conselhos, portanto, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Regional de Medicina ou Odontologia. A advocacia não se nomeia conselho, ela se nomeia por ter sido a primeira de todas, com um nome que depois não foi também tornado similar aos demais, é um nome muito próprio da advocacia, ela se nomeia Ordem dos Advogados do Brasil. E esta nomeação é do século XX, ela não existia no século XIX. No século XIX havia outras agremiações que buscavam reunir a advocacia e dar à advocacia parâmetros, como, por exemplo, um Instituto dos Advogados do Brasil, um Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, enfim, outras agremiações, mas que depois foram todas suplantadas pela própria Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, nós temos uma característica aqui de classe organizada de modo positivo, e boa parte do que se trata a respeito da ética advocatícia acaba por ser uma dimensão normativa imposta pela própria Ordem dos Advogados do Brasil. E observem, minhas alunas e meus alunos, que eu estou nesta cátedra de educação advocatícia até aqui, elaborando uma reflexão sobre os grandes parâmetros sociais e históricos da ética, mas para os fins do imediato, do cotidiano da ética advocatícia, é como se advogadas e advogados começassem o problema ético daquilo que eu direi, de agora para frente. Porque, para a maioria, questões éticas da advocacia se resolvem com as normativas da OAB, que tratam a respeito de ética, como também para muitas outras profissões, são os códigos e normativas que respondem a esta dimensão da própria eticidade profissional destas mesmas profissões, destas mesmas atividades. No caso da OAB, a década de 90, de 1990, consolidou o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Este estatuto, que alcança aqui, inclusive, hierarquicamente no ordenamento jurídico do Brasil, uma condição normativa de lei federal, portanto, ela é organizada aqui em um plano normativo alto do ordenamento jurídico brasileiro. Este Estatuto da Advocacia e da OAB, que é do ano de 1994, ele estipula, inclusive, os horizontes gerais do que se pensa sobre a advocacia e do que se impõe enquanto advocacia, e, inclusive, o próprio Estatuto é quem dá a dimensão da constituição da advogada e do advogado. Quais os parâmetros e critérios e exigências para a advogada ou advogado poderem se apresentar como tal e poderem atuar com um unus e com a prerrogativa de advogada ou advogado. Portanto, nós temos uma normatização bastante cristalina da própria advocacia, que é a do Estatuto da Advocacia, dos Advogados e da OAB. E temos, então, também, além disso, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. E o Código de Ética e Disciplina, ele tem um caráter mais específico, ele tem um foco normativo mais estrito, porque ele não se ocupa apenas das questões gerais da constituição da advocacia, ou então ele não se ocupa alcançando essas dimensões gerais da constituição da advocacia, mas ele se ocupa especificamente daquelas que são as determinações e dinâmicas das infrações éticas da advocacia, das punições correspondentes também às advogadas e aos advogados,
e de todo o contexto que organiza as possibilidades da advocacia na sociedade contemporânea. Portanto, nesta dimensão, eu diria que nós temos 2 diplomas normativos regulando de modo juspositivo a advocacia no Brasil, sendo o primeiro deles é um diploma de alto gabarito, um diploma que organiza constitutivamente o Estatuto da Advocacia, organiza a possibilidade de identificação da própria advocacia, e o outro diploma, portanto, de modo mais específico, trabalhando com a dimensão, eu diria aqui, dos deveres, da ética e da disciplina, que especificamente tratam de atividades e ações e omissões, muitas vezes também, de advogadas e advogados. Portanto, infringências legais, infringências éticas, toda uma ordem aqui que organiza aquilo que é prático da ética advocacia. Pois bem, que dimensão filosófica isto representa para nós pensarmos a educação advocatícia a partir de uma ética advocatícia normativa e juspositiva? Esta dimensão tem um impacto extraordinário na medida em que as profissões reguladas por estatuto, elas costumam se apresentar tendo por chão do seu problema ético o cumprimento do estatuto. Agora, pasmem, esta minha proposta de leitura e de crítica filosófica a esta dimensão, aquilo que se apresenta como chão, como mínimo da prática ética de uma profissão regulada estatutariamente, quase sempre termina por ser também o teto ético desta profissão. Aquilo que é o chão, via de regra, é o teto da inferência ética da profissão. E falo de várias outras profissões, mas falo especificamente da advocacia aqui neste caso. Portanto, cumprir o Código de Ética e Disciplina da OAB e cumprir o Estatuto da OAB, da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, isto seria o mínimo da ética esperada de advogadas e advogados, mas se esperaria o máximo deles. E, no entanto, este mínimo termina por ser o máximo, porque, eticamente, alguém que diz por lá que não cometeu nenhuma infringência ao Código de Ética e Disciplina da OAB, esta pessoa se considera, então, ética pelo mínimo. E o mínimo é o máximo, porque mais que isso não há socialmente. Tampouco há apelo social, tampouco há luta de classes e luta de grupos e luta de movimentos sociais e batalha de ideias no campo ideológico para fazer do mínimo que se tenha um levante disso para um máximo. A sociedade não reclama das profissões nada muito elevado para além do mínimo. Não reclama da OAB que se levante contra os disparates tais e quais. Em algum momento da história, a sociedade reclamou da OAB uma coisa ou outra. Por exemplo, para o fim da ditadura militar, a OAB teve um pronunciamento ético geral maior do que simplesmente as previsões estatutárias da ética individual de cada advogada ou cada advogado. Tempos de Raimundo Fauro, que lidera a OAB no processo de saída da ditadura militar e que tem uma projeção nacional, inclusive, por todo esse processo. E tempos, então, do final da década de 1970, início da década de 1980. Mas tirando situações muito pontuais, momentos nos quais, inclusive, há um levante social maior, porque a saída da ditadura envolveu uma série de agentes e movimentos sociais, e tampouco foi um clamor pontual para a OAB, foi um clamor geral para muitas instituições. A OAB estava no contexto dessas instituições, mas em isso não havendo, via de regra, a ética advocatícia do mínimo é o máximo. Ou seja, alguém cumpriu o estatuto, alguém cumpriu o Código de Ética e Disciplina, esta pessoa se considera já uma pessoa suficientemente ética e, de fato, objetivamente, mediante inferência normativa, nada ela tem que venha aqui a fazer incidência em sentido contrário. Senhoras e senhores, aqui está o problema decisivo da eticidade, não só advocatícia, da eticidade de qualquer área, profissão ou mesmo relação social no capitalismo. Para o capitalismo, aquilo que formalmente é jurídico, legal, aquilo que tem respaldo normativo, possível e permitido é. Portanto, aquilo que não está proibido, para falar nos termos da teoria geral do direito, que tanto ensina isso nas faculdades de direito,
e por sempre reitera os mesmos padrões, o que não está proibido está permitido. E assim se pensa a ética social capitalista de modo geral, em não havendo proibição estatutária, normativa, do ordenamento jurídico, todo o resto é possível. Esta dimensão impacta diretamente a advocacia, de tal sorte que a ética advocatícia é pensada nos termos de uma regulação normativa e o mínimo, volto a dizer disto, via de regra é o máximo. Alguém que cumpriu à risca os padrões básicos da estipulação do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, esta pessoa é ética para os fins do exercício e da prática da advocacia. Portanto, outro horizonte não há nesta dimensão. E observem, as senhoras e os senhores, que os próprios tribunais de ética da OAB, eles se organizam numa inferência bastante legalista, e aqui num certo movimento e numa certa medida, que são de um horizonte apenas de mensuração de práticas, condutas e comportamentos individuais de advogadas e advogados. Não há uma mensuração coletiva da advocacia. Não se pensa, por exemplo, em uma constituição ou em um reclame, ou melhor dizendo, em uma interpelação a grandes horizontes éticos da advocacia de modo geral. Portanto, em tempos de barbárie, por que advogadas e advogados não se levantam plenamente contra a barbárie? Esta não é uma interpelação que se faça. E, ainda que venha a ser feita, ela ecoa de modo muito residual na própria advocacia. Portanto, observem que muitos momentos e muitos movimentos como estes que vivemos nos últimos anos, inclusive, de desgraças jurídicas tamanhas, como, por exemplo, o punitivismo horrendo da Operação Lava Jato, como, por exemplo, o desmonte do país mediante uma geopolítica internacional de utilização do direito enquanto perseguição de política econômica de vítimas escolhidas. Isso não fez com que houvesse um clamor social para que a advocacia tomasse um partido ético contra o descalabro e o estado de coisas existente. Muito pelo contrário, boa parte da advocacia, como a maioria, na advocacia nem foi maioria, mas em outras profissões jurídicas foi maioria, uma boa parte da advocacia, uma maioria do Ministério Público e uma maioria da magistratura tomaram partido e foram o carro-chefe do desmonte de estruturas sociais que o Brasil tinha. Portanto, não é de se pensar que a advocacia esteja interpelada a muitos horizontes maiores do que o piso da própria normatização advocatícia no que tange à ética, porque, via de regra, a advocacia também não quer escapar para além disso. E quero fazer um elogio, aqui bastante incisivo, à própria advocacia, as senhoras e os senhores sabem de toda a minha reflexão crítica, mas também aqui de minha própria trajetória pessoal como advogado. Quero fazer aqui uma espécie de elogio no meio da tristeza, embora esse elogio também não seja de profunda alegria, um elogio meio triste. E este elogio meio triste é o fato de que a advocacia efetivamente foi menos tomada por uma espécie de degradação ética nos últimos anos, com Operação Lava Jato, lawfare e todo o golpe que se deu em 2016. A advocacia efetivamente foi menos tragada por esta espécie de alavanche, uma avalanche que aqui se deu ideológica reacionária em face do Ministério Público, em face de magistratura. É um elogio relativamente, uma alegria relativamente triste, porque efetivamente não quero dizer que grande parcela da advocacia tenha se levantado contra isso. Boa parte da advocacia tampouco teve nenhuma consideração a esse respeito. Mas é verdade que a advocacia, nos últimos anos, ela tem, ainda que parcialmente ou ainda que residualmente, uma esfera de abertura crítica um pouco maior que o Ministério Público e magistratura. É muito variável culturalmente, houve épocas em que se destacou uma magistratura progressista, ou mesmo um Ministério Público progressista, mas também nessa época se destacava uma advocacia progressista, como eu lembrei também aqui de Raimundo Fauro e da OAB da década de 1970 e 80. Então, o fato é que, efetivamente, alguma proporção da advocacia tem sido menos reacionária do que outras profissões jurídicas. Pois bem, senhoras e senhores,
aqui está um problema central da ética advocatícia que impacta a própria educação advocatícia, a própria forja de advogadas e advogados. Porque quando alguém se forja na advocacia profissionalmente, desde a faculdade, aquilo que eu chamo de internalidade da educação advocatícia, a faculdade, o exame de ordem, o que a OAB pede na prova, em termos de ética profissional, tudo aquilo que é internalidade, matéria que é ensinada e que é exigida na faculdade de Direito e no exame de ordem, isto é uma dimensão da ética advocatícia. E há uma interpelação prática, que é aquilo que eu chamo de conjunto das externalidades da educação advocatícia. Estas externalidades, efetivamente, elas têm um impacto material decisivo. De tal modo que o que faz com que advogados e advogados tenham tais parâmetros e tais comportamentos éticos, fundamentalmente é a constituição ideológica da sociedade, que se estende à advocacia e que se reelabora no afazer advocatício, porque uma dinâmica ideológica geral pela acumulação, na advocacia, ela se organiza a partir das estratégias possíveis da inserção profissional de advogadas e advogados. Então, proibições éticas, para falar aqui em termos muito técnicos, proibições éticas da OAB para propagandas e publicidades e marketing de advogadas e advogados sofrem nos dias de hoje uma resistência imensa, um combate imenso da parte de muitos advogados e advogados que dizem que querem se estruturar nos termos de publicidade da sua atividade, tanto quanto outros prestadores de serviço também podem fazer o mesmo. Então, a utilização de redes sociais, a utilização de propagandas pagas em órgãos de imprensa, em internet, há uma tensão constante que organiza, inclusive, movimentações de reforma do Código de Ética e Disciplina da OAB e mesmo do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, para fazer com que advogados e advogados possam plenamente mercantilizar a venda de seus serviços. E isto, uma certa advocacia de décadas atrás resistiu profundamente a poder fazer com que advogados pudessem estabelecer propaganda junto com outros profissionais de outras áreas. Então, havia proibições sempre bastante incisivas para que o advogado e advogado não pudessem ter placas de divulgação de seu serviço, junto com placas de prestação de serviço de imobiliárias, corretoras de imóveis e mesmo outras áreas que poderiam também, efetivamente, desmerecer a atividade ética da advocacia ou então torná-la cativa, e não vai aqui desmerecimento às demais profissões, mas torná-la, eu diria, uma espécie de profissão dependente de mimos ou atenções, ou então estratégias de venda de outras profissões. Então, uma proibição clássica de que a advocacia não pudesse fazer propaganda junto com atividades de esteticista, de cabeleireiro, enfim, de fisioterapeuta, porque não se poderia misturar uma função com outra e dizendo, faça aqui uma sessão de fisioterapia e ganhe um serviço advocatício. Essas proibições, eu diria, tradicionais da ética advocatícia regulada normativamente e justpositivamente, elas sofrem nos dias de hoje uma contraposição de muitas advogadas e advogados que querem poder estabelecer um nível de publicidade a respeito de seu serviço que possa ser, inclusive, exposta, que possa ser comprada em sites, em revistas, em jornais que estampam outras vendas de outros serviços. Portanto, esta possibilidade é sempre, reiteradamente, reclamada por muitas advogadas e advogados. E agora vem aqui o campo da externalidade, e eu quero que todas e todos entendam esta minha proposta, um campo que materialmente é mais decisivo do que e determinante do que a internalidade ética da advocacia. Se o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e se o Código de Ética e Disciplina não permitem propaganda da prestação de serviço de advogadas e advogados,
e se a prática material do capitalismo é toda ela organizada em termos de marketing, propaganda, publicidade, então, na prática, a advocacia se vende enquanto publicidade, marketing e propaganda. Ainda que o estatuto, ainda que o código de ética proíbam algo neste diapasão ou nesse horizonte. Por que estou dizendo isso? Porque se a advocacia não pode se propalar em termos de propaganda, não pode se utilizar de ferramentas de compra, de marketing, ela o faz nas sociedades capitalistas, com todas as demais ferramentas que a isso habilitem. Então, a pessoa se torna um digital influencer, para falar uma expressão em inglês que é usada no Brasil como uma moda dos dias de hoje. Então, a propaganda se faz de outro modo. E a propaganda, inclusive, a publicidade, alavancada economicamente, porque não paga enquanto uma alavancagem de propaganda do escritório de advocacia, mas paga a alavancagem da pessoa advogada, ou da pessoa advogado, que, portanto, reverte esta propaganda para si próprio nos termos da advocacia. O que estou dizendo é que uma sociedade que se estrutura pelo capitalismo, que tudo compra e tudo vende, não se espera que esta sociedade consiga a proeza de, mediante norma, estatuto e código de ética, fazer com que um pedaço das atividades que são capitalistas, que são mercantilizadas e são profissionais, não alcancem a plenitude do potencial da venda de si próprias. Portanto, se tudo é comprado e tudo é vendido, e tudo pode ter estratégia de marketing, propaganda e publicidade, muito improvavelmente a advocacia estaria blindada, estaria imune a esta possibilidade também de publicizar-se, também de vender-se nos termos mais avançados das técnicas, inclusive negociais. O que estou aqui dizendo, portanto, senhoras e senhores, é que tenho aqui uma afirmação muito incisiva, no sentido de que aquilo que constitui e que acaba dando a baliza da ética advocatícia é menos o Código de Ética e Disciplina e menos o Estatuto da Advocacia e da OAB, e muito mais é o conjunto da materialidade concreta da sociabilidade capitalista, suas estratégias e sua ideologia. Portanto, a advocacia tem por horizonte ético e tem por prática ética a ética da sociedade. E se a ética estatutária da OAB vai de acordo com as práticas éticas da sociedade, e por práticas éticas não entendam aqui que eu esteja fazendo um elogio a isso, muito pelo contrário, eu estou efetivamente estabelecendo uma crítica estrutural a essas práticas. Se o Código de Ética concorda com essas práticas, ele incide fundamentalmente para advogadas e advogados, ele tem poder aqui de submeter advogadas e advogados aos seus ditames. Se o Código de Ética contrasta demais ou estruturalmente com práticas sociais e com a ideologia dominante, constituinte da sociabilidade capitalista, via de regra, tende a ser letra morta este conjunto ético da advocacia. E também não vai, volto a dizer aqui, nenhum louvor a este fato. Poderia até eu próprio fazer aqui algum grau de lástima ou de tristeza para isto. Não faço esta lástima, porque toda a minha trajetória de reflexão filosófica, muitas das senhoras e muitos dos senhores acompanham e a conhecem, muito da minha reflexão filosófica é para dizer que nenhuma sociedade do mundo se organiza nos termos de uma constituição apenas do direito positivo. Então, a lástima por ver o direito positivo não aplicado não é simplesmente pelo louvor da legalidade, mas por observar que alguns dos parâmetros do Código de Ética, do Código de Ética e Disciplina e do Estatuto da Advocacia e da OAB, que são parâmetros, inclusive, de algum grau de dignidade, de algum grau de relevo, de horizonte, com valores efetivamente positivos ou superiores, isto não tem aplicação na realidade, dado que a sociabilidade materialmente é determinada pelos interesses do capital. Portanto, a advocacia é uma profissão, e ela é uma profissão com características aqui de remuneração econômica, e ela é voltada para a acumulação, como qualquer outra profissão numa sociedade que seja capitalista. Senhoras e senhores, isto me faz, portanto, levar esta reflexão agora a um grau ainda mais alto de
proposição em termos da ética advocatícia. Se quisermos pensar uma ética advocatícia para além deste jogo de gato e rato, de uma certa hipocrisia da normatização não cumprida e do reclame moralista para que a normatização se faça cumprir, portanto, esta espécie de moralismo legalista de que a lei não está sendo observada e deveria ser observada, para que o dilema ético da advocacia não se esgote neste moralismo, eu diria, muitas vezes conservador, que não observa a contradição social, em reconhecendo que os padrões éticos da advocacia, e não só da advocacia, os padrões éticos de qualquer profissão, atendem e refletem uma eticidade geral que na sociedade capitalista e no modo de produção capitalista é a eticidade da acumulação, não é a eticidade contra a acumulação, é a eticidade da acumulação, é a orientação para acumular, é a orientação para que tudo seja propriedade privada e que os demais não tomem o que é de alguém, para legitimar que algo seja de alguém, não seja de todas e todos os demais. Nesta sociabilidade, as contradições desta eticidade são contradições decisivas. Elas não podem ser resolvidas por norma. A única possibilidade de resolução das contradições da ética advocatícia e de qualquer eticidade profissional dentro do capitalismo, a única possibilidade de resolução destas contradições é a resolução do capitalismo. Ou seja, é a superação do modo de produção e a superação desta sociabilidade que se orienta para que as profissões sejam remuneratórias, porque tudo na vida é mercantilizado. E somente numa sociedade na qual uma profissão não tenha por fim a mercantilização de si, porque tudo será de todas e todos, somente esta sociedade consegue, então, instituir uma eticidade materialmente suficiente, com bases decisivas para uma profissão. Se a profissão atende ao fim de acumulação, ela tem uma contradição estrutural entre seus bons princípios, seus horizontes valorosos que aponta normativamente e sua prática, que tem que dar conta simplesmente de uma estratégia geral que materialmente é de acumulação. A lei geral da sociabilidade capitalista é a acumulação. Portanto, essa contradição não se resolve com mais legalidade, mais moral, mais discurso ético. Esta contradição se resolve com uma materialidade social que não seja da acumulação, de tal modo que, então, as profissões possam se orientar não para que seus profissionais tenham que ganhar X, Y ou Z, guardar dinheiro para aposentar, porque lhes faltará tal ou qual condição no futuro. Em não havendo mais esta separação entre os produtores e os meios de produção, a riqueza será de todas e todos, portanto, as profissões podem aí sim se regular em vistas das especificidades dos seus afazeres, como efetivamente a própria advocacia tem dimensões que são da estrutura específica desta mesma profissão. Então, eu diria que as questões como o segredo advocatício são questões decisivas que nos dizem respeito. Outras dimensões assim não operam. A arquitetura não tem isto na sua dimensão deontológica, eu diria, tem isto como um dever decisivo de advogados e advogados, e é de se pensar que, inclusive, este dever se apresente como tal, até mesmo numa superação de uma sociabilidade capitalista. Eu digo isto porque não que haja alguma dúvida de que o sigilo profissional e o dever do sigilo seja algo inquestionável no futuro da advocacia. É que fundamentalmente uma sociedade que um dia consiga superar a exploração dos seres humanos por outros seres humanos, esta sociabilidade não conhecerá a advocacia como profissão, ou ao menos não nos termos pelos quais ela se apresenta na atualidade. Portanto, a deontologia do segredo profissional do advogado com o seu cliente, essa dimensão pode até existir. O que não haverá é a noção de cliente e a noção de advogado como alguém que remuneradamente trabalha para um cliente. Portanto, haverá a dimensão do compromisso, a dimensão, inclusive, protetiva em face daquela pessoa que se sente aqui necessitada do socorro advocatício, mas essa dimensão é diferente de uma sociedade emancipada daquilo que ela é
numa sociabilidade capitalista, para a qual é quase que uma dimensão de contrato estabelecer aqui uma cláusula de sigilo da relação cliente-advogado, e não só, claro, de contrato, mas também de estatuto. Mas o que estou dizendo é que essa dimensão ela é pequena perto de uma estruturação geral. Portanto, senhoras e senhores, eu quero insistir de modo muito alto na questão de que as contradições da própria afirmação ética da advocacia tem muito pouco apenas de advocacia nisso. Tem muito mais de contradições da ética geral de qualquer profissão em face da sociabilidade capitalista. É o capitalismo o problema específico da nossa eticidade. Porque a ética capitalista, ao final das contas, é uma ética individualista, uma ética da acumulação de alguns contra a maioria. Como, a partir desta base, estabelecer uma deontologia que seja da dignidade ou que seja da plenitude daquilo que se aspira a falar sobre justiça. Então, senhoras e senhores, eu chego ao auge desta minha reflexão da cátedra, abrindo as atividades do seu último semestre, agora abrindo o ano de 2022, eu chego ao final desta minha reflexão, vos dizendo que é preciso movimentar a reflexão ética sobre a advocacia, tendo em vista a formação que se espera de advogados e advogados, tendo em vista aqui o apontar de horizontes da própria educação advocatícia, eu quero vos dizer que é preciso romper com aquilo que é o padrão costumeiro de reflexão ética da própria advocacia. O primeiro destes padrões que quero aqui romper nestas atividades da Cátedra de Educação Advocatícia é a dimensão que pensa a ética advocatícia, para falar aqui nos termos de uma argumentação que se utiliza de uma expressão latina, de uma ética ab ovo. E esta expressão latina, ela quer dizer, este jargão que sempre foi muito utilizado no direito, ele quer dizer que nós tendemos a ter na advocacia, bem como nas demais profissões jurídicas, isto é o mesmo, Ministério Público e Magistratura, a narrativa é sempre a mesma, nós temos na advocacia uma espécie de ética ab ovo. E o que vem a ser este ab ovo? No latim quer dizer desde o ovo, dizendo desde o ovo quer dizer só por ser advogado alguém já tem um munus ético, alguém já tem um posicionamento ético no mundo. Tanto esta argumentação ab ovo é muito tipicamente nossa, que por muito tempo foi um slogan da advocacia dizer sem advogado não se faz justiça. Isso foi um slogan frequente, recorrente da advocacia, inclusive em décadas passadas isso foi adesivo dado pela OAB aos advogados para que colocassem nos vidros do carro. Sem advogado não se faz justiça. E eu quero problematizar fundamentalmente esta dimensão desta frase e não simplesmente problematizá-la pela metade, como foi a problematização mais recente, que disse a frase está errada porque tem que ser sem advogada e sem advogado não se faz justiça. Muito bem, concordo e dou, inclusive, importância fundamental a esta luta para que a frase fique plena e não seja apenas sem advogado não se faz justiça, sem advogada e sem advogado não se faz justiça. Mas a minha dimensão não é esta. A minha dimensão é que o que estamos aqui perguntando é por que a advocacia é o correlato da justiça. De onde veio uma dimensão como tal? Portanto, é esta dimensão crítica a primeira que quero aqui expor enquanto horizonte mais amplo da reflexão sobre ética advocatícia. É quebrar esta dimensão de que há uma ética ab ovo na advocacia. Só por ser advogado já é aqui o constituinte de um munus suficiente para, com qualquer mecanismo que venha a exercer a sua profissão, esteja fazendo advocacia, esteja fazendo justiça. Portanto, preciso pensar do zero essas dimensões. Alguém dirá, a advocacia ela tem uma dimensão que não necessariamente faz justiça, mas a medicina necessariamente faz saúde, de tal modo que o ab ovo da argumentação médica, sem médico não há saúde, este sim para de pé. Também preciso pensar a respeito disso e problematizar, porque eu posso imaginar que a medicina, do modo pelo qual ela é instituída, eu até poderia somente dizer que sem medicina quase sempre não há cura, mas não saúde. Porque, efetivamente, a medicina, ela muitas vezes se descura dos ambientes gerais da saúde
e alguém que esteja numa leitura de mundo que vai dizer que a sociedade deve ser feita para a acumulação, e via de regra, médicas e médicos se orientam para ser de classe econômica capitalista, burguesa, e alimentam uma máquina da reprodução do capital, e depois tratam doentes, que são doentes, via de regra, por causa dessa máquina, porque trabalham, porque esfacelam a vida sem sentido, porque vivem numa sociedade sem amparo, sem fraternidade, sem dimensões, inclusive, de afetuosidade. Quem organiza e reproduz essa dimensão e depois cura a doença, não está tratando, então, de amparar a saúde, está tratando, no máximo, de amparar a cura de doenças. De tal sorte que também a advocacia tem que ser pensada, tanto quanto a medicina, não enquanto um maquinário da justiça, mas enquanto um maquinário de resolução de questões judiciárias. Quanto a esta, podemos dormir tranquilos se alguém dissesse, sem advocacia não se faz judiciário. Isso eu concordo plenamente, bem como sem medicina não se curam doentes. Isso também nada tem a opor, na medida em que, via de regra, quem dá o tratamento ao doente é o médico, mas mesmo assim, volto a dizer, via de regra, porque a maior parte da população do mundo não tem acesso ao médico e, no máximo de tratamento de profissional de saúde que tem, é um farmacêutico que lhe dá receita algo, porque a sua experiência assim induz que seja o melhor. Portanto, também é uma dimensão em outros termos. O que estou dizendo é que é preciso quebrar esta condição de leitura de si da advocacia enquanto uma ética ab ovo. Eu penso fundamentalmente que esta dimensão é decisiva para entendermos, inclusive, que o problema da ética advocatícia não pode ser tomado nestas leituras que sempre sagram a condição advocatícia. Porque a profissão que passa séculos enxugando o gelo de presos, que são uma máquina de produção da exploração, da discriminação, da segregação de pobres, do racismo contra negros, quem passa séculos defendendo as vítimas de sempre deste sistema e não se levanta contra o sistema, não necessariamente está fazendo justiça. Está tentando curar algumas dores, e é louvável a cura das dores. A advocacia das profissões jurídicas é a mais louvável. Ela não manda para a cadeia, nem pede para mandar para a cadeia. Ela tenta salvar da cadeia. Ela é a mais louvável. No entanto, ela é uma máquina de enxugar gelo. Se é tomada apenas nesse sentido. Se lhe falta a ação crítica de transformação do mundo. Portanto, essa dimensão é preciso problematizar para além deste louvor ético que a advocacia faz de si própria. Sei reconhecer que as senhoras e senhores vão dizer, mas se a advocacia faz esse movimento de crítica de si e a magistratura e o Ministério Público não fazem, aí sofremos mais ainda, porque é como quando se pede para que alguém faça autocrítica, mas quem pediu para que ela fizesse autocrítica, essa pessoa não fez. Eu sei também vos dizer que esta movimentação, na verdade, tem que ser uma movimentação geral do mundo jurídico. E sei também dizer às senhoras e aos senhores que uma movimentação geral autocrítica em termos éticos do mundo jurídico tem que perpassar também outras esferas, porque se juristas fazem isso e economistas não fazem, nós estamos, de um lado, buscando uma certa transformação das nossas condições, enquanto a estruturação geral do capital continua a acreditar em mão invisível, não que acredite nisso, a pregar mão invisível, meritocracia e outros mais, ou então que venhamos a destruir qualquer luta social, porque isso fará com que as pessoas tenham emprego ao final das contas, destruamos a CLT, que o povo terá emprego e viverá melhor, e os senhores e as senhoras sabem o resultado dessa pregação ideológica da economia para os dias de hoje. Então, sei dizer também que se for puxar o fio da autocrítica de todas as profissões, é preciso puxar o fio de todas, e automaticamente, então, já emendo também nesta consideração, vos dizendo, se for para esperar que todas as profissões façam sua autocrítica, isto jamais acontecerá. É mais importante, é decisivo e é urgente que se faça a revolução, porque aí, então, as profissões fazem a sua autocrítica quando acabarem, e não simplesmente enquanto se iludem com a sua própria autorregeneração, enfim, como se for aqui uma espécie de possibilidade de transformação de lagarta em borboleta.
E, na verdade, a autocrítica das posições do capitalismo é uma espécie de planária, corta para crescer exatamente igual ao que era antes, sem mudar sua natureza. Então, é uma crítica que, via de regra, volta ao mesmo. É a repetição posta 1000 vezes e nada da crítica faz transformação desses mesmos padrões, ou nada, ou quase nada da crítica. Pois bem, senhoras e senhores, e a outra dimensão decisiva, com a qual quero concluir esta reflexão sobre a ética advocatícia pensada enquanto um problema ou enquanto uma dimensão desta mesma educação advocatícia, é a limitação que se tem no padrão da ética advocatícia, porque se a toma, via de regra, nos termos juspositivos de ética do Estatuto da Advocacia e de ética do Código de Ética e Disciplina da OAB. Enquanto tomarmos a ética advocatícia nesses termos, a educação advocatícia é uma educação limitada à aplicação juspositiva do legalismo. Portanto, é uma espécie de horizonte moralista do cotidiano. As religiões, via de regra, têm um papel muito similar, têm uma condição muito similar à do advogado e da advogada nesse sentido, porque para muitos das religiões, a religião tem um papel legalista. Se o livro sagrado manda fazer tal coisa e a pessoa fez o que o livro mandou, esta pessoa já se sente moralmente habilitada e se sente cumpridora dos deveres religiosos. E, portanto, todas as dimensões de amor, de dever, de transformação do mundo, de afetuosidade para com o próximo, fraternidade, nada disso é a dimensão, porque, na verdade, é o cumprimento de 10 mandamentos, e, uma vez cumpridos os 10, esta pessoa já se sente liberada para poder perseguir a vida alheia e acusar aos demais da humanidade que não cumpriram um dos 10 mandamentos, ou 9 dos 10, ou 10 dos 10. Portanto, é uma espécie de moralismo do comportamento alheio, que as senhoras e os senhores também, em muita ocasião, chamam isso de fiscal de coisas alheias que se dá no campo das religiões, bem como pode se dar no campo das profissões. Pois bem, senhoras e senhores, então, esta dimensão é decisiva. A ética advocatícia é maior do que a ética estatutária da OAB. E a contradição da advocacia, no plano ético, é maior do que aquilo que é exposto na dificuldade da norma estatutária da OAB com a prática social. E não se resolve com a melhoria normativa dos estatutos, tampouco se resolve com uma alta eficiência dos tribunais de ética da OAB, porque o problema não é a OAB nem sua normativa, o problema é basilar. Pode haver questões pontuais a serem transformadas e melhoradas, não é esta a dimensão que estou dizendo, mas o problema estrutural não é a OAB. O problema estrutural é a organização social, o modo de produção. E este modo de produção demanda advogados para o capital. E a eticidade, nesse sentido, que é organizar a sociabilidade para o capital. Portanto, senhoras e senhores, o pensamento ético sobre a advocacia é maior do que a própria dimensão estatutária da OAB. E tem que romper com esse padrão que crê que a advocacia e o mundo jurídico, de modo geral, só por existirem e só por agirem no maquinário do judiciário, este mundo jurídico por si, ou então dizendo em latim, per se, este mundo jurídico por si é a justiça. Esta dimensão, portanto, eu ofereço às senhoras e aos senhores como alta indagação filosófica sobre a ética na sociabilidade contemporânea, e com muito carinho pela advocacia sobre o que representa o reclame ético da advocacia no nosso tempo. Eu espero tanto da advocacia e tanto da sociabilidade, não desta que temos, da possibilidade de transformação. Eu espero tanto que nós não podemos nos limitar a isto que se considera o mínimo ético do nosso tempo. E sei que o dia em que alcançarmos o máximo ético do nosso tempo, não é que do piso chegamos ao teto, é que se um dia alcançarmos o teto máximo do nosso tempo, essa casa não existe mais, e a casa é outra. A sociedade será, portanto, outra. Bem-vindos todas e todos a estas reflexões deste ano de 2022 da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Agradeço a todas e todos, cumprimento a todas e todos os presentes
e me ponho à disposição aqui de todas e todos também para reflexões, indagações. Deixarei também a todas e todos meu contato pessoal, meu e-mail à disposição. Podem me escrever, estarei aqui à disposição das senhoras e dos senhores também para questões que envolvem, além de questões gerais, estas que envolvem os temas desta minha aula da noite de hoje. Brevemente, informarei também as demais atividades deste último semestre da cátedra. Esta cátedra tem por projeto uma cátedra de 2 anos, portanto, ela começou do primeiro para o segundo semestre de 2020, e ela se encerra agora, neste primeiro semestre de 2022, e manterei todas e todos informados, a ESA também, ou a BSP, manterá todas e todos informados dos eventos finais e dos cursos finais desta Cátedra de Educação Advocatícia. Saúdo a todas e todos, cumprimentando mais uma vez e agradecendo por esta presença e pelo carinho na noite de hoje. Cumprimento também a toda a equipe técnica da própria Escola Superior da Advocacia, a equipe do suporte tecnológico, que se encontra cuidando de todas as tecnologias, a própria ESA, em especial também, por todo o carinho nesses 2 anos de trabalho junto desta cátedra, e a todas e todos que estas reflexões possam ser valiosas e úteis para pensarmos a transformação do direito e a transformação da sociedade. Boa noite a todas e todos.